Olá, meus amigos, aqui é Gilmenick, o Conde Basílio. Estou aqui direto do Templo Escola, que fica dentro do Recanto Rosa dos Ventos, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Aqui diante do PG, do altar, né? Onde nós fazemos as práticas de Umbanda. E há pedidos de muitas pessoas falar sobre as nossas guias de Umbanda, os nossos fios de conta, as contas que nós usamos no pescoço, os colares que você vê no pescoço das pessoas, como são, quantos são, para que serve, aquela dúvida, os mistérios que estão em volta sobre tudo. Mais bonito, mais grosso, não é? Qual a função exata? Você já sabia? Então, tá curioso? Fique até o final do vídeo e não perca, porque hoje está imperdível o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem aqui falando e desvendando os mistérios sobre Umbanda, falando mais sobre detalhes, mostrando para você que não conhece, que quer conhecer, que tem dúvidas, que vê às vezes as pessoas adornadas assim com muitos colares e querem saber as cores, as contas, o que são, como é feito, tem alguma fórmula exata, se é torcido para a direita, torcido para a esquerda, se é, o que é, com o que é feito. Tudo hoje a gente vai ter falando aqui para vocês. O que são, na verdade, essas guias? Na Umbanda a gente chama de guia, tá? É uma guia, né? E no Candomblé, geralmente chama de fio de conta. O fio de conta, assim, vem de lá. E nem toda guia ela é para ser usada? Não. Para que serve especificamente a guia? Ela identifica uma entidade, qual a função? Nós temos as guias de proteção, nós temos as guias de trabalho, nós temos as guias dedicadas ao orixá, nós temos vários tipos de formulação de guias e fios de contas. Ela pode ser a guia comum, né? Que ela vem e ela é mais retinha assim, né? Ela pode ser única de uma cor só, ela pode ser das 7 linhas, como essa aqui, que é a mais básica da Umbanda. Geralmente o iniciante usa uma guia branca, que representa Oxalá. Todinha branquinha, um fiozinho fino, branco, é o seu primeiro fiozinho de conta, sua primeira guia, que é o pai, abrindo a consciência, abrindo a vida. Então você começa com aquela guiazinha branca, básica. Por quê? Porque a guia, ela é como se fosse um amuleto de proteção, um para-raio. Né? O que tiver de ruim, ela vai entrar nesse ciclo mágico e ela tem que ter um ponto de saída, onde energeticamente vai se descarregar aí fora. Quando a demanda é muito forte, a guia estoura em muitos pedaços e muitas das vezes a gente recolhe e despacha nas águas correntes. Mas como é que faz para ter essa firmeza? Tem uma medida exata ou não? Alguns dizem que sim, outros não. Mas a priori, a guia ela vai ter que ter a medida mais ou menos. Ela vai ter que chegar até o chakra onde fica o umbigo, o chakra umbilical. Normalmente ela vem aqui, ela chega até aqui embaixo, quando é uma guia de proteção e de trabalho. Ela tem que vir até aqui, né? Ela tem que ter essa medida exata abaixo do umbigo. Por que essa medida abaixo do umbigo? Não é estética, é porque o umbigo é a parte da incorporação, onde pluga os guias, onde vem, onde chega aqui. Então ela tem que passar aqui, dar a volta aqui por baixo do umbigo, para que a corrente energética que vem aqui se plugar a você, se for algo ruim, que não seja uma entidade bem, ela for plugar aqui no seu plexo solar, onde está, a guia vai absorver aquela energia, ela vai girar, rodar no círculo aqui e vai sair fora, ou vai estourar na guia e vai sair de você, entendeu? Por isso que ela tem que passar aqui por baixo. Se for um médio de incorporação, se for para você usar no trabalho mediúnico do terreiro. Se é só uma guia de proteção natural, normal, ela pode ser pequenininha, ela pode ser uma gargantilha, pode estar aqui mais perto ou menorzinha. Ou aquela guia que a gente coloca no retrovisor do carro, pequenininha ali, tudo assim, que é de proteção dos lugares também, das coisas, é aquele amuleto de proteção. Aqui é como se fosse um ímã, um para-raio, que vai segurar tudo aqui. E por isso que a gente tem, porque as cores, cada guia, cada orixá tem um guia. Mas é em homenagem a ele? Não. É aonde ele vai estar te protegendo. A função energética de cada corrente vai estar firmada ali. Às vezes você tem um trabalho mediúnico, tem os pretos velhos. Os pretos velhos gostam muito dos rosários, porque os pretos velhos eles eram rezadores. Eles tinham essa fusão da reza católica com a reza iorubá.
E eles sabiam o significado da similaridade. Eles enganavam os homens brancos fazendo as rezas católicas, mas as firmezas eram todas africanas no Yorubá, né? Então ele tinha, e eles eram muito rezadores, eles sabiam o terço direitinho, as coisas assim. Então eles gostavam do rosário. E o rosário de Preto Velho normalmente é feito com as sementes das lágrimas, né, de Nossa Senhora, que é o rosário. Chama, inclusive a planta chama rosário. E uns chamam de lágrima de Nossa Senhora, tudo, que é aquele rosário. Então faz aquele rosário, geralmente eles gostam do crucifixo, com uma cruz de figueira, eles adoram a figa também, é muito importante para os pretos velhos. E por que que a guia, no caso ali, ela não é só proteção? Ele trabalha com ela, ele vai fazer todos os benzimentos utilizando da guia ali, porque ela vai estar energeticamente com o poder dele e qualquer coisa que ela vai absorver, tanto do médium quanto do consulente que está ali se atendendo com aquela entidade, aquela guia, ela vai estar ajudando no processo de limpeza, de proteção. E assim mesmo, quando ela vir girar no círculo, ela vai ter um ponto de saída. Aí temos as guias de baiano, né, do povo da Bahia, dos boiadeiros, elas vão ter sempre coquinho, é muito ligado aos baianos, coquinho, olho de tigre, olho de boi, são sementes, elas são mais ligadas às guias de semente. A dos indígenas também, com várias sementes de vários tipos de plantas, ou o verde, né, dentes de animais, penas, vão compor as guias de caboclo da população indígena, né? E eles também utilizam elas, a maioria, quando é da entidade ou do guia, ele vai se utilizar dela para fazer os benzimentos, para poder fazer o trabalho. Todas as mirongas e os mistérios vão estar ali. Já a guia dos orixás, mais conhecido para os orixás, é feito o brajá, ou brajado, ou vários nomes assim. E eles podem ser com 7 ou múltiplos de 7 de fios, de quantidades de fios diferentes, os mais grossos tudo, vai também do poder aquisitivo e da questão, porque ele vai compor todos os mistérios dos orixás, da força, é a representatividade do santo, né? Então é toda aquela coisa do karma que vem do orixá, que geralmente é o orixá de cabeça, que você vai ter a dele ali, firmando a tua força dele, então tem sempre ali. Ele pode ser torcido, trançado e várias outras coisas. Outra que vem com forma de guia e que é a sua proteção durante todos o seu preceito de feitura é no candomblé, que é conhecido como quelê. Ele fica durante todo o tempo ali da sua preparação, até o momento onde você vai quebra do quelê, onde vai ter o corte dele, onde ele vai ser solto, onde você vai estar já preparado para estar vivendo a sua nova vida. Então, o quelê é a tua guia, a tua proteção durante todo o seu processo de feitura ali. E só vai quebrar depois do momento certo, quando você já estiver pronto para dar os primeiros passos. Quando a bolsa estourou, que você fez, já nasceu, é como se estivesse cortando o cordão umbilical ali, você já nasceu de vez para a vida, está preparado, sua gestação espiritual está pronta, aí tem a quebra do quelê, onde quebram as quisilas, saem as coisas e vão. Isso no candomblé, na Umbanda não tem quelê, tá, gente? Não tem nada disso lá. E aí os brajás são das entidades maiores, pode ser assim, trançadinho, torcidinho, tudo. Gil, pode ser de qualquer modelo, pode ser de qualquer coisa? Pode. Mas deve ser exatamente de acordo com o fundamento da tua casa, com o fundamento do que você vai fazer, para qual função o fio de conta e a guia está designada, né? Então ele vai ter elementos ali das entidades ou do orixá. Então não pode ser de qualquer jeito. Normalmente, se você é médium de incorporação, você incorpora com seu guia, ele vem, fala da consulta, ele descreve quais os elementos que ele quer ali, os fundamentos que ele quer naquela guia, porque é a guia de trabalho dele, né? Se ele vai usar transpassada, se ele vai usar no meio, se ele vai firmar na hora, se ele vai firmar na mão, se ele vai estar... Os baianos gostam muito de enroscar lá na mão, de fazer um poder... usar quase como um chicote assim, é interessante o jeito deles trabalharem tudo, mas cada um tem a sua peculiaridade, né, o seu jeitinho, né, o seu tempero que vai ser de acordo com tudo isso. Então é importante que você saiba o que fazer e quando fazer e por quê. Qual a função exatamente do que pode ser feito e como é a feitura delas. Primeiro de tudo, eu compro pronta. A maioria vai lá na casa de Umbanda, na casa de artigos religiosos e compra pronta na confiança. É mais fácil, às vezes mais econômico,
Porque às vezes a pessoa não tem todo o talento, não tem uma coisa, não tem dotes artísticos para montar artesanalmente a sua. O ideal é ser montada pela própria pessoa, realmente. Por quê? Porque a entidade ela gosta de uma coisa personalizada. Porque você vai ter a certeza de que tem a função certa tá ali. Por quê? Porque é numerológico. Tem a numerologia no meio de tudo. Gente. Você tem que saber se é de 7 em 7, se é de múltiplos de 7 que vão ser, em que ponto que você vai colocar as firmas. Firmas são peças maiores, como essa bola aqui, ou um quadrado de firma, que é o ponto de firma, é o ponto de firmeza. Geralmente é o ponto onde vai segurar a saída, o estouro da saída, né? É ali. Todas as miçangas ou contas ou sementes têm que ser no número ímpar. Nenhuma guia, nenhum brajado, nada pode terminar com o número par de quantidades de coisas. Por quê? Porque o número ímpar, ele tem o número de saída. O número par fecha o ciclo, então não tem saída. Então o que entrar ali fica rodando e não sai. Por isso que lembra que ela gira no círculo e tem um ponto de saída de descarga, que é onde fica a firma, ponto de firma. Então o número de contas, o número de elementos que vai no fio de conta tem que ser ímpar, nunca par, sempre ímpar. Tudo que vai, qual é o tipo de coisa que pode usar nas guias? Nada sintético. Tudo tem que vir da natureza. As miçangas são da natureza, os cristais são da natureza, as sementes são da natureza, as penas, os dentes, tudo tem que ser natural. Antes você ia comprar, as guias eram de plástico, eram contas de plástico, eram enfeites, elas podem ser lindas. Hoje, o plástico, as coisas, o policarbonato, tudo imita perfeitamente as joias, né? As pedras preciosas, as coisas tudo assim. Então, tem uma diferença muito grande. Quando é miçanga aqui, tá vendo? É uma porcelana, né? A miçanga é tipo uma porcelana, ela vem da natureza, ela é o cozimento do barro, tudo. Então, ela vem do elemento terra, vem do elemento principal. Porque as guias é um aterramento, é um fio terra, onde você tem a descarga de energia, a fuga da explosão energética. Então ela tem que ser o aterramento da questão mediúnica forte disso. Por isso que vem aqui, o círculo passa aqui embaixo para plugar-se entre o anel de energia do aterramento que você tem durante a incorporação. Então é importante a gente saber disso. As firmezas, as coisas como estão, mais do que o decorativo, às vezes é um belo trabalho, mas tem um número ímpar. Tem uma fusão, não tem a peça de saída. Você pega, ela não é de elemento natural, ela é artificial, ela é de plástico, ela é de algo que não tem o aterramento. Então ela vai ser só estética e não vai funcionar de nada. O que já aconteceu muito no passado, né? Antigamente era difícil você comprar assim. A gente sempre, quando ia comprar guia, pegava para sentir o geladinho, né? Se as contas fossem geladinhas assim, a gente sabia que não era plástico, que não era artificial, o que era difícil. E o peso, né? Porque todas elas são pesadas, né? É tipo uma cerâmica, uma coisa assim, então ela tem peso. As de plástico são levinhas. As de cristal, a mesma coisa, do cristal aqui também, ó. Eram todas, você sentia pelo geladinho ali da coisa que vai. E as de semente, inconfundível, né? Semente é semente e pronto. Só que a semente, ela tem prazo de validade, ela caruncha, ela dá bicho, porque ela tem que ter uma semente tratada, invernizada e pronta para você poder usar bastante tempo aí, porque senão... E assim que ela der isso, ela também tem que voltar para a terra. Ou você enterra, ou você joga, despacha nas águas que vai, né? Porque, Gil, mas você está sujando as águas. Oi, semente é da terra. Os minerais e os minérios são da terra. Então, está devolvendo a terra o que faz. É igual uma pedra, né? Um cristal. Você, quando ele quebra a ponta assim, ele já fez o seu trabalho, ele tem que ser devolvido à terra. Uma coisa muito importante que as pessoas não sabem é que, principalmente o mundo mineral e das pedras, eu aprendi muito. Aprendi com o gemoterapeuta, com o Jorge Mozo, a questão dos cristais e tudo. E uma das piores coisas que você pode fazer com uma pedra de cristal, ou com um minério desse de cristal, desse universo, é colocá-la no fogo. Você pôr fogo numa pedra é uma agressão energética terrível.
Então tem que tomar muito cuidado com os cristais, que eles não são feitos para isso. É como se você estivesse ali judiando mesmo da energia dele, e isso pode trazer consequências graves. Outro dia eu vi, inclusive, uma fogueira toda adornada com pedras de cristal de rocha e de cristal de quartzo, assim, e o pessoal usando ela para aparar a fogueira, né, ali. E o cristal, ele é amplificador. Você imagina uma energia dessa com o fogo, que também amplifica, e ele já é de uma potência grande. Você aquecer um amplificador, ele dá uma explosão energética horrível. Então a gente tem que saber muito sobre questões energéticas e pedras, de cristais e de minérios, de tudo que a gente está fazendo. Porque daqui dos cristais é que fazem também as guias e tudo mais. Porque ele justamente ele é um condutor de energia amplificadora. Ele vai amplificar a sua energia positiva, vai também absolver a energia e tudo mais. Então são elementos que não podem. Gil, como é que eu faço depois que a guia está pronta? É só pôr no pescoço? Tem que cruzar? Como é que faz para cruzar a guia? Como é que faz para consagrá-la? O que faz? E quando ela está sobrecarregada? Pois é, vamos lá. Quando você faz, tudo vai, gente. A Umbanda, ela tem algumas regras, mas uma delas é seguir o que a sua entidade quer. Qual o pedido, qual a função que foi aquele fio de conta, aquela guia tem na sua vida e tem naquela entidade. Então, aí você vai saber como a consagração. Se ela for da sua entidade, você vai entregar ela. Normalmente, o básico para se consagrar numa guia é colocá-la, primeiro lavá-la em água corrente. Pode ser na torneira. Lavar nas águas do mar, por exemplo, banhar nas águas do mar, da cachoeira, sempre que você for, leva. Leva e faz, porque além de limpar, energiza ela. O que acontece? Primeira coisa, lavar com água corrente. Quer ser mais drástico? Comprou numa casa de Umbanda? Lava com água com sal grosso. Porque você zerou. Nunca foi usada, zerou a energia. Zerou ela, ok. Vamos lá, tirou da água com sal grosso, banhou na água doce, tirou ali, zerou. Tá? Coloca em volta, abre ela num pano branco, ou assim, coloca um copo de água, uma vela branca. E deixa energizar, deixa a vela queimar até o final. Com segurança, hein? A vela no pires e tudo, tome muito cuidado. Vela hoje em dia tá um risco acender. Uma vela branca, reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, você vai estar consagrando ela ali, as energias positivas. Copo de água dentro, no meio, tudo bonitinho ali. Pode colocar um ramo de arruda, pode colocar uma erva, pode colocar alguma coisa do meio, pode colocar. Agora, o ideal é que a entidade que te pediu essa guia aí, que ele diga. Depois dela pronta assim, você pode levar para a entidade, para ela rezar e ela pôr no teu pescoço, ela consagrar. Se você tem um altar em casa, um PG, lógico que é lá no seu altar que você vai deixar ali, até ela ser energizada, ser feita ali. O cruzamento é só a entidade que vai vir, vai rezar e vai cruzar ela e vai colocar lá no teu pescoço e ter uma função energética, ela já está abençoada. Então, é assim, se você tiver que comprar pronta, se for bonita. O único problema é que você vai ter que ter a confiança de que quem confeccionou fez essa regra de ser número ímpar, colocou nas posições certas e que foi feito de uma maneira séria. O que hoje em dia é difícil a gente acreditar, porque tudo vem da China. E eu não sei se tem macumba na China. Olha, eu tenho umas imagens africanas belíssimas, as mais bonitas que eu tenho, foram feitas na China, gente. Há muitos anos, é a imagem de muitos anos atrás. As minhas coisas são muito velhas. Essa Iemanjá, por exemplo, serve para ser minha mãe, porque ela é muito mais velha do que eu. Mas muito, ela foi restaurada por mim, ela tem olho de vidro, tudo. Ela é muito mais antiga do que eu. Então ela tem no baixo aí uns 60, 70 anos, né? Essa imagem aqui. É antiquíssima. Esse também é muito velho. Então eu tenho imagens muito antigas. E então aí a gente sabe de onde vinha toda a função, todo o fundamento. Então quando você vai comprar, você já sabe. Tem que saber. Ou, se ela for simples, você vai perder. Como é que você confunde? Um brajá, por exemplo, não vai dar para você contar. Né? Se tiver muitos fios assim, vai ser difícil. Agora, se ela for linear, linha reta, que você comprou, marca de onde está a amarração, onde está a firma, e conta o número de miçangas, para você ter certeza. Aí você vai saber. E o fio de dentro? É o de nylon, gente. Se não for o fio de pesca, o de nylon, vai ser difícil segurar
E tá forte, porque a função mesmo não é a corda que segura, é a junção das forças. Aí vai a firmeza, no guia de criança, às vezes põe chupeta, às vezes vai assim. Tudo vai da entidade, gente. A entidade, ela tem um porquê pedir as coisas. É tudo muito exclusivo, não é muito firme. Ah, e a quantidade de guia no pescoço? Ah, aí é vaidade do médium. Primeiro que você não precisa usar todas de uma vez. Segundo que você não precisa ficar arreando pra frente. Porque antigamente era status. Quanto mais guia no pescoço, mais respeitado era o médium, entendeu? Mas poucos sabiam do fundamento, que era, no caso, ela tem que vir até embaixo aqui. Tá vendo essas mais curtas? Elas são das imagens que estão aqui, tá? Não são minhas de uso, tá? Eu peguei para ilustrar, assim, as de uso minha vêm todas abaixo do meu umbigo, tá? Todas quando eu coloco, elas vêm aqui, o meu umbigo fica no meio aqui, abaixo do umbigo, tá? As mais compridas, que são todas de uso. As outras são todas que ficam nas imagens, nas estátuas aqui. E não estão todas aqui porque as minhas ficam todas guardadas junto onde fica o meu acervo de roupas de trabalho, onde fica aqui, não fica exposto aqui. Algumas ficam aqui, que são as, quando eu sento no cadeirão, eu tenho que ter uma firmeza, um Oxalá e um Exu, tem que estar sempre à mão para mim aqui. Ou um ou outro. Um fica no cadeirão de tranca-rua, de Exu, o outro fica aqui no cadeirão aqui do centro, onde eu preciso usar um Oxalá e um Exu. É o básico que eu tenho que ter sempre. Vou em algum lugar, um Oxalá e um Exu tá perfeito, tô bem vestido, tô bem guardado e bem protegido. Do contrário, só a minha do meu orixá, só a minha de Yansan ou a minha do meu Ogum, que tá ali que eu vou colocar, ou a do meu santo. E eu não gosto muito de usar o tempo todo. Ah, Gil, e Contregum? Contregum é a mesma coisa que guia? Não, gente. Contregum já fala. É contra Egum. É para afastar os Eguns. Ah, então. Você usa Contregum na Umbanda? Não! Não usa, gente. Contregum é uma prática do candomblé. É um fio trançado de palha da costa com búzio, tá? O búzio, ele dá uma fechada, uma segurada, um búzio fechado, ele dá uma fechada, ele é para fechar corpo, fechar isso, fechar aquilo. Teoricamente, no candomblé, o que eles consideram como Egum? Todo o espírito que viveu na Terra e que está circulando pela Terra. O candomblé não considera as nossas entidades, eles falam catiço, hoje em dia já consideram porque eles adoram pegar os Exus, e os Exus eles consideram porque o Exu dá para dar consulta e cobrar dinheiro. Então, o que acontece? O do candomblé eles viram com o santo, então não tem entidade. Então eles não acreditam em espírito vagante, para eles é Egum. Se você está colocando um contra Egum, você está impedindo que qualquer espírito que viveu na Terra já possua seu corpo ou entre em contato com você. Já é para retirar. Então, como é que eu vou usar um contra Egum e vou incorporar uma entidade de Umbanda que para o candomblé raiz são Eguns? Entendeu? Então é bonitinho, eu tô usando tudo assim, então é falta de informação, tá? É muita falta de informação. Então, assim, não que eu acredite que vai impedir uma entidade, porque, claro, meus guias não são eguns, são guias, eles têm fundamento, têm história, eu já falei isso várias vezes aqui. Mas cada prática é uma prática, mas para eles é. O fundamento deles é assim, e eu não tenho o que questionar, assim como eles também não têm que bater aqui, me esculhambar, eu também não vou esculhambá-los. Por isso que eu falo que não dá para fazer uma fusão. Ah, eu sou de uma Umbanda Omblé. Então você não é de nada. Quando mistura as duas, você perde a essência. Tá vendo? Um contra-egum teoricamente, impediria de um guia de Umbanda baixar. Tá vendo? Como é que eu posso ser de uma Umbanda Omblé? Se toda essa questão da Umbanda, ela não é cultuada no candomblé, ela não é reconhecida para o candomblecista no culto deles. Como muitas das coisas que é feita no candomblé não é utilizadas no nosso, porque não é reconhecido para nós, para nossa cultura. Não é que um está certo e o outro está errado, é que um é um e o outro é outro. Certo? Então as pessoas se identificam muito com a questão das paramentas de candomblé. Por quê? Porque são muito bonitas, são muito chamativas e alegóricas, mas elas têm uma função de ser. Tem pessoas que usam o mocan, né, que é aquele trançado de palha, que tem um chumaço de palha para trás assim, tem búzios e tem outro chumaço aqui embaixo. Usa aquilo na Umbanda como guia, jurando que tá arrasando. O mocan tem uma função para saída de santo, para puxada do santo, para estar ali, para levar. E ele só é utilizado durante um período que você é Iaô. O mocan não é usado depois.
Ele é usado ali, enquanto a sua entidade precisa do Mocan, para conduzir o santo, para estar assim, entendeu? Ele tem uma função. Ele não é usado como uma guia, ele não é uma proteção, não é para estourar, ele tem uma função ali. Toda e qualquer coisa da paramenta de candomblé, além do visual, ela tem uma função com o orixá. O pano da costa, o ojá, que é o torso da cabeça, eles têm uma função ali, não é só estética. E que não tem nada a ver com as nossas questões de Umbanda. A gente não precisa, a gente tem outras coisas que têm função. É muito engraçado, né, que as pessoas querem imitar o ojá do candomblé na Umbanda. Mas o ojá, ele cobre todo o ori, toda a cabeça. O ojá é o pano de cabeça, tá? O torso. Só que a mulherada na Umbanda, ela faz o quê? Ela usa o ojá como se fosse uma tiara. Então ela enrola e solta o cabelão aqui por trás e põe aqui e tô linda. E tô na Umbanda Omblé. Não tá nada, gente. Está com um pano de cabeça, que ela pode ter uma função com algum guia, com uma cigana, com uma preta velha, algum adorno que algum guia queira, mas a função do ojá, só de você ter deixado o seu cabelo para fora e isso aqui aberto, já perdeu. Porque é essa parte que o ojá tem que cobrir. O ori é isso aqui, ó. É o adoço da cabeça. Mas como a mulherada na Umbanda gosta de ostentar o cabelão, e no candomblé elas cobrem todo, né, quando estão na função, a função do ojá é cobrir o ori. E aí, quando você usa ele de tiara, aquele pano de cabeça lindo, belíssimo aqui assim, mas deixa essa parte aqui aberta, o cabelão solto, lamento te informar, mas não funciona como é. É só um enfeite mesmo, é só um enfeite de cabeça quando você está usando dessa forma. Por isso que tem as abas. Outra coisa, o ojá com aquela aba para cima, engomada, assim, assim, assado. É qualquer um que pode usar? Não. Só se for uma santa mulher. É porque define se é uma iabá, né? Se é uma santa mulher de cabeça, você está vestido para aquilo. E toda a tua vestimenta, a tua paramenta, ela vai ter função com a tua digina, com o teu juntó, com o teu santo ali. Na Umbanda já não, na Umbanda a gente usa o uniforme da casa de trabalho, o branco, básico sempre, e às vezes troca de roupa para o preto e vermelho com as giras de Exu, né? E poucas das vezes a gente tem ou põe um ponto riscado, bordado, ou tem uma esteira, ou até uma camiseta, mas normalmente é padronizada para todos ali na casa, porque é a nossa função. Entendeu? De estar. Aí você pode até trocar a faixinha da cabeça, coisinha assim, mas isso vai de casa para casa. Definição da estética do seu uniforme de trabalho, da sua roupa de santo, que é para ser usada no lugar sagrado e que depois ela vai ser guardada tudo bonitinho. Já no candomblé, não. Cada pedacinho de coisa tem a ver com uma coisa. Serve para uma coisa, serve para outra, tem um motivo. Os panos bonitinhos, tanto no ritual religioso quanto para a questão da utilização. São funções. Então, olhar, achar bonito e replicar sem saber o fundamento, fica cômico, fica engraçado, fica sem função, tá? Você acha que tá arrasando e tá ali pagando um mico no débito e no crédito. Bom, os fios de contas estão aí. Entenderam direitinho, gente, como é que é? Para que funciona, que não é só simplicidade. Além dos fios de conta, tem as coisas que eles gostam demais, as entidades na Umbanda, que são chapéus, né, chapéu de boiadeiro, chapéu dos baianos, esse tipo de chapéu do cangaceiro aqui, da coisa assim. Esse chapéu, ele tem mais de 40 anos, muito mais de 40 anos, que é do meu baiano pediu isso aqui há muitos, mas é muito tempo, eu era moleque quando ele pediu o chapéu dele, eu consegui esse chapéu aqui, e é o mesmo, com as mesmas estrelinhas que ele quis desde então. Aqui há muitos e muitos anos esse chapéu aqui, mais de 40 anos. É mais de uma vida ele tem aqui esse chapéu. É até pequeno para mim agora, mas ele vinha assim, tá ali há muito tempo aqui. Então eles geralmente vão ter esse chapéu, às vezes um chapéu de palha para os pretos velhos, às vezes um pano de cabeça para preta velha, às vezes elas gostam de alguma coisa, o caboclo às vezes gosta de um cocá de penas, né? Porque tem função, gente, não é só decorativa. Aquela energia tá ali, é como se fosse uma coroa. Naquele momento que ela coloca qualquer tipo de aparamenta e detalhes assim vão. Às vezes tem uns que vêm com um laço, no caso dos boiadeiros, tudo, porque ele vai pôr aquela energia, sabe? Tem todas umas coisas que vão ter funções depois energéticas na Terra, como os fios de conta tem. De trabalho, o cachimbinho dos pretos velhos, a força da energia deles, toda a coisa, a capa do Exu, a cartola,
Tudo isso tem fundamento de proteção, de coisas assim. Não é só uma decoração, mas são detalhezinhos que às vezes ele quer, símbolos na terra que ele vai fazer isso assim. Balaios, peneiras, às vezes que eles querem utilizar para colocar coisas, vir abençoar, trazer. Então tem assim, o paninho de bater cabeça. Toda vez que você vai bater a cabeça no chão, aqui no pé do altar, no pé do atabaque, você tem a tua toalhinha de cabeça ali, bordadinha, bonitinha, com o teu ponto riscado, ponto do teu caboclo, ponto do teu preto velho, seja qual a sua entidade que pediu para ter o ponto riscado ali, vai ter na toalhinha de cabeça. Geralmente a gente faz uma sacolinha onde a gente guarda as guias para trazer para o trabalho, depois a gente tira, e é assim que elas ficam guardadas, sempre assim, nunca guardada embolada, transportadas no seu saquinho bonitinho, purificado e limpo, para estar ali, e depois esticadas bonitinho no lugar, guardado assim como a sua roupa também. Tudo isso é fundamento, tudo isso é função, tudo isso é histórias que você precisa saber e ver que não é só decorativo, e saber um comparativo do que é o que funciona numa religião e o que funciona em outra, e qual é, por que você não vai usar elementos de lá para cá e de cá para lá, porque você vai estar, porque aqui não tem aquela função, certo? Outra coisa que é muito importante da gente falar é as pembas. Já ouviu falar de pemba? Pois é. Para que serve a pemba, para que não serve? Então, se você quer saber, pergunta aí. Se você não sabe sobre as pembas, para que serve, por que elas são coloridas ou não, a gente faz um vídeo só sobre essa questão de ponto riscado e pemba. E quando fazer e quando não fazer. E o porquê e qual o significado. Gostou? Ficou interessado nesse vídeo? Então pede aí muito like, muita visualização, muita pergunta, que aí a gente faz um vídeo só sobre isso. Agora eu vou fazer essa chantagem com vocês. Quando quiser saber de alguma coisa, vou aguçar a curiosidade de vocês para que a gente aumente esse engajamento aí. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha esclarecido coisas que você talvez não sabia e que achava que era só simplesmente um colar decorativo. Antes de eu terminar, eu vou também explicar. Outra coisa que você deve ter ficado em dúvida é quando usar a guia. Quando usar. Essas guias de trabalho, usar quando for no terreiro trabalhar, ok? São guias de trabalho. Mas eu posso usar uma no dia a dia? Pode. Mais leve, menos consagrada e que a sua entidade tenha prescrito ela para você. Normalmente é sempre uma de Oxalá branquinha, fininha, guardadinha ali dentro para te proteger. Em caso você sinta a necessidade, tá? Posso usar ela no pulso? Pode, claro que pode. Lançar ele no pulso, não tem problema nenhum. Pode usar no pulso. São guias de proteção. Aí são como amuletos de proteção. Se você se sente bem protegido com uma guia colocada no pulso ou no pescoço, aí vai. Mas de qual entidade? De qual a função que você seja. Quer usar uma do seu santo? Pode ser na cor do teu santo. Quer usar uma do teu guia ali da função, preto velho, caboclo, baiano, criança, marinheiro, o que for, quer usar uma aqui preparada para o teu dia a dia. Normalmente não vai ser a de trabalho, tá? A de trabalho pode usar em algumas ocasiões, pode. Nossa, vou em algum lugar que eu preciso estar protegido, vou pegar a guia do meu guia, vou pôr aqui debaixo para que eu me sinta protegido nisso. Sem problema nenhum. É o seu amuleto de segurança. Mas não pode ser um hábito, tá? Normalmente você vai ter aquela guia consagrada para o dia a dia. Você trabalha ela especificamente para isso. Para o dia a dia, para você estar com ela, se você se sente bem. O que você não pode, porque como você não pode usar como enfeite? Ela não pode ser usada como enfeite, como decoração. Ela não é decorativa, tá? Normalmente quando a gente usa ela como proteção, ela fica por dentro da roupa. Ela fica aqui camuflada. Ela não é, justamente porque ela não é para ser chamada atenção. Ela não é para ser, te colocar para os outros como... olha, tô de guia. Olha, sabe? Não tem essa função. A função dela é proteção. Ela tem que estar discreta, guardadinha. Ela não pode ser um enfeite, não pode usar como enfeite. Posso usar uma guia, posso usar depois colares? Claro que pode, normalmente. Ela é só tua proteção. Ela pode estar até dentro da sua bolsa. Pode estar dentro do seu bolso. Ela pode estar junto de você. Ou enroscada no corpo, no pulso, que é o que mais as pessoas põem. Mas isto é uma questão. É como usar um escapulário, é como usar um patuá, é como usar várias outras coisas. Vai da sua conexão com o seu guia e o que ele pediu e o que você se sente melhor e o que você se sente, como você se sente protegido em relação a isso. Certo? Então agora está mais claro para você. Bom, meus queridos, se você gostou, chegou até o final do vídeo, já se inscreveu no canal, já deixou seu like aí,
Pois é muito importante esse engajamento, nós cresçamos mais. Faça a divulgação, comente, curte, comente, compartilhe com mais uma, duas pessoas, fale sobre o canal e sempre um comentário gostoso aí pra gente, é muito importante. Se você quer que eu entenda que você chegou até aqui, que você curte e que mostrou que a gente conversou, que você me ouviu aí do outro lado, que você existe aí do outro lado, então escreve a palavra-chave. A palavra-chave de hoje vai ser o quê? Coloca guia. Não vou pôr fio de conta, já para mostrar bem que é Umbanda. Guia. Colocou a guia aí, eu vou saber que você assistiu o nosso vídeo até o final e que gostou e que compreendeu. E lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje fica por aqui com muita proteção, muito axé no coração, muita força e firmeza. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais porque aqui você tem um amigo no nosso Palavra de Amigo. Na luta pra vencer.